criar a imagem positiva do nosso setor de transporte de passageiros. E o Pode Bus 64 veio para falar bem do ônibus, mostrar o quanto tem de gente boa por trás dos ônibus, ou como eu digo, dentro das valetas, nos escritórios, atrás dos portões das garagens. Mais de 30 anos no mercado, eu desenvolvi esse curso de gestão de operação, curso específico para operação, falando sobre planejamento, sobre escala, execução, controle, indicadores, mão de obra, diesel, peças e pneus. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Pode Bus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir. Num bate-papo bem descontraído, é com grande prazer hoje que eu recebo Juscelia. A Juscelia é motorista, instrutora e mais... eu acho que tem mais outras profissões aí dentro do transporte. Juscelia, seja muito bem-vinda. A gente está conectada pelo LinkedIn e eu acho pelo Instagram também. E tá aqui, veio visitar a nossa caixa preta do busão, contar um pouquinho da sua história. Começa aí do tempo que você quiser. E aí eu quero saber dessa jornada sua, como é que começou? Obrigada, né, pela recepção, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui e fazer parte, né? Comecei a acompanhar e tal. E tá aqui hoje é muito legal para poder compartilhar, né? A história. De repente pode interessar algumas pessoas e acho bacana, né? Eu acho que sempre interessa uma história diferente. Para quem tem diesel na veia, para quem é do busão, vai se conectar e vai sempre interessar de alguma forma, né, essa jornada que a gente tem no transporte. É parte da rotina, né? Todo dia ali e tal, mas daí você para pensar, poxa, eu tenho 42... Já entregou a idade, por não tem problema. Eu até gosto porque as pessoas falam, não parece, então... Que bom. É legal. Então, se for pensar, são 30 anos. 30 anos, começou muito jovem. Convivendo dentro de casa. Então, comecei com 12 anos, vamos dizer assim, que eu comecei a me familiarizar com o transporte, porque meu pai comprou um ônibus clandestino, né? Na época que estourou lá, acho que uma greve. Eu não tenho muitas lembranças assim de exatamente como aconteceu, mas meu pai falou, ele era metalúrgico, falou, vou comprar um ônibus e vamos tentar ganhar um dinheiro. E aí foi indo e aquilo foi virando, né? E começou a virar uma coisa de todo dia. E ele convidou primeiro um irmão da minha mãe, né? Que estava no Paraná e não estava muito legal de trabalho lá. Lá no Paraná, meu avô tinha uma linha de ônibus que fazia da fazenda para a cidade. Vinha aquelas linhas rurais. Linha rural, E aí fazia toda segunda-feira essa linha, ia da fazenda, ia passando até chegar na cidade. E voltava à tarde. E esse meu tio trabalhava nessa linha, e aí teve alguns problemas lá, e aí meu pai falou assim, você não quer vir para cá trabalhar? E aí ele veio, e aí nisso começou o transporte dentro de casa, né? Porque daí era todo dia, acordava de madrugada, meu pai estava na empresa ainda, meu tio começou a trabalhar no ônibus. E nessa época, foi uma época que teve uma greve de escola, aí quando eu não tinha aula, não tem cobrador. Ju, vamos comigo. E aí, no final, era quem chegasse primeiro, fazia a primeira viagem, era melhor. Então, meu tio falava, amanhã a gente vai sair 2h da manhã. E aí, ia pro ponto final 2h da manhã para ser o primeiro a sair e pegar mais passageiro. E para você era uma diversão.
Pra mim era acompanhar. Você tinha divertido. lá 12 para 13 anos. Sim. Não tinha nenhum tipo de responsabilidade, Era né? só para passear mesmo? Ou você chegava, nessa época tinha o cobrador da Sim, eu da cobrava, lotação, fazia você o papel. cobrava Sim, também. eu fazia o papel de Mas cobrador. desde 12 anos já? Sim, com 12 anos. Era 12, 13 anos, aí foi em 92. Tá. Isso aí foi em 92. E aí já, apesar que eu não ganhava nada, viu? Meu pai não pagava dinheiro Era o nenhum. rolê, era o passeio. Era só Eu- pra quebrar galho Eu mesmo. falo que eu comecei de 13 para 14 anos, as pessoas falam, pô, mas começou jovem, naquela época podia, né? Sim, nunca que o pai ia falar assim, não vai porque tá em casa, tem que ajudar, né? Então, foi nesse que começou, assim, eu comecei a conviver com o transporte, e aí meu pai começou a investir, meu pai saiu da empresa, foi comprando outros ônibus. Chegou a ter quantos ônibus? Olha, nosso, porque daí esse meu tio que veio do Paraná tinha o dele, depois veio o outro tio, que era irmão da minha Aí mãe também. juntando a família e comprando ônibus. Isso, entre a aí família. cada um tinha o seu, meu pai depois comprou, aí meu avô que tava lá tinha um dinheiro, quer comprar, a gente cuida. Aí meu avô de lá, ele tinha um carro aqui que meu pai tomava conta. Tá. Então, no final, a gente tinha lá quase 10 ônibus. É uma boa frota. Não, e chegou uma época que meu pai comprou um terreno, instalou bomba de diesel, fazia mecânica. Meu pai ele trabalhava na metalúrgica, mas ele entendia bastante, assim, de mecânica, né? Certo. E meu pai, aprendia muito rápido as coisas, assim, sozinho. E daí ele começou a mexer na mecânica dos ônibus, então, assim, tudo que ele queria quebrasse, ele queria aprender para arrumar para ele fazer. A única coisa que ele chegou uma época que ele não fazia era motor. Tá. Aí motor ele levava para fazer fora, mas o resto ele mexia em tudo, tudo. Legal. Então ele passava às vezes o domingo inteiro mexendo no ônibus. Ele tinha uma filosofia assim na época que era de tipo assim, não vou esperar quebrar para poder arrumar, mesmo sendo clandestino, né? Já fazia preventiva lá naquela época. Todo como domingo clandestino. parava, mexia nos carros, deixava tudo zeradinho para na semana rodar. Legal. Aí, os motoristas, até hoje, tem um motorista que trabalha comigo hoje, que já trabalhou com meu pai. E aí tem um lá que fala, conheço essa aqui desde pequena. Porque todo mundo vê ele me abraçar. Daqui eu carreguei no colo. Tem essas histórias. Vários lá que trabalham comigo hoje viveram nessa época aí, trabalharam com meu pai. E aí ele tinha essa preocupação, e ele tinha preocupação também com o motorista. O motorista que carregasse mais passageiro, ele pagava tipo um bônus. Pagava um extra. Se trazer mais passageiro, eu pago mais. E aí tinha aí aquelas coisas de dia a dia, né? De carro quebrar, de motorista. A gente teve muito problema com motorista de processo na justiça, porque naquela época não tinha registro, carteira. E foi aí que começou. Né? A história assim no transporte que eu vivo hoje, né? E que começou lá em 90. Lá nos anos 90, né? Nos anos 90. Me conta uma coisa. Foi aí que começou. Sim. Quando você percebeu que você queria ser uma profissional do transporte? Porque aí você começou, você contou Convivi. que como cobradora você não ganhava, você estava ajudando o pai. Sim. Né? E quando que você virou uma profissional? Falou, bom, agora é isso que eu quero, eu vou me profissionalizar, e já começou a receber pelo trabalho que você fazia? Não foi nessa época. Por incrível que pareça, eu fui despertar, vamos dizer assim, para o transporte, para aquilo que eu realmente achei que era uma profissão para mim, depois dos 30 anos. Sério? E aí, nesse tempo, você trabalhou com outras coisas? O que aconteceu, né? Nesse tempo, a gente teve ônibus, tem até hoje, né? Vamos dizer assim. Mas comecei lá, eu tinha o quê? 13 anos. A gente foi evoluindo, foi para a cooperativa e tal. Quando eu tinha 19 anos, eu fui para a faculdade, só que eu fui fazer direito. Não tinha muito a ver, eu também não gostava muito, mas tinha que fazer alguma coisa. Sim. Aí minha mãe falou, não, tem que ir para a faculdade. E aí eu acabei optando por fazer direito. E na faculdade de direito foi a época que eu comecei a namorar, arrumei um namorado, resolvi casar. Casou, abandonou a faculdade? Abandonei a faculdade.
Não foi por conta do casamento, foi uma junção Você já não gostava, já. Então, eu acho que o ônibus já tava pulsando aí, o diesel já tava pulsando na veia, e aí tentou fazer outra coisa, mas não deu certo. Esses dias eu falei, se eu tivesse naquela época investido, né, porque até eu casar, eu ajudava minha mãe, tipo assim, eu arrumei um primeiro emprego, minha mãe falou assim, Ju, você tá trabalhando, mas tá fazendo falta aqui em casa, porque eu fazia banco. Então, assim, porque o volume de carros que a gente tinha uma demanda de serviço. Tinha banco para fazer, tinha peça para comprar, resolver as coisas pro meu pai, e um monte de coisa no dia a dia. Minha mãe não dirigia. E aí minha mãe falou assim, Ju, não tá dando certo, eu te pago o salário e você fica à minha disposição para fazer as coisas. Nessa época, se eu tivesse investido e falado, não, eu vou me juntar, né, ali aprender como é que faz e cuidar também, mas não era para ser, né? Eu acho que é tudo no tempo que tem que ser. Não era para ser daquele jeito. E aí eu acabei me afastando, casei, fui morar lá na Zona Norte, fiquei longe da família, assim, longe fisicamente, né? Sim. Então não me envolvia muito nos negócios e tal, aconteceram várias coisas nesse meio tempo aí. E aí, fiquei 8 anos casada. E aí, quando eu me separei, que daí eu resolvi ir, não para a área do transporte, né? Na verdade, quando eu me separei, eu não tinha profissão, não tinha muito com o que trabalhar. Eu falei assim, eu gosto de dirigir, né? Sempre gostei. E já tinha habilitação categoria D, porque meu pai, na época, me fez já tirar, não... Na época eu já não estava casada? Não, ainda não estava casada. Mas assim que eu fiz 21, ele falou, não, já vamos tirar a habilitação, porque se precisar colocar o ônibus no seu nome, alguma coisa assim, precisar, você já tem. Aí fiz umas aulinhas lá, nem pegava no ônibus, era só para ter habilitação mesmo. Sim. E aí eu falei assim, preciso arrumar alguma coisa para dirigir, né? E daí nessa época o meu tio, que trabalhava no ônibus, ele falou assim, Ju, um amigo meu, ele tem autoescola. E aí ele falou que se você fizer o curso e tal, ele te dá um emprego. E aí você vai ganhar tanto e tal. E o emprego era do quê? De instrutora. Para dar aula. O curso de instrutora. Fazer o curso de instrutor para trabalhar na autoescola. Legal. Foi aí que começou a nascer a Juscelia instrutora. Sim, eu pensei, nessa época eu pensei em ir pro ônibus, mas eu não queria, assim, eu queria me desvincular um pouco da família, assim, sabe? Queria seguir meu caminho, assim, vamos dizer, né? Que eu falei assim, eu vou trabalhar no ônibus da família, não sei, na época não quis. E aí eu fui fazer o curso. Eu te entendo e eu acho que muita gente entende. É um momento que fala assim, mas eu quero caminhar com as minhas próprias pernas, se eu fizer aqui, por mais que eu vou estar ajudando a família e me ajudando também, mas parece que eu não estou andando sozinho. Exatamente. Eu acho que isso é um paradoxo que está na cabeça de muita gente. Mas eu acho que quando você está tranquilo, consegue resolver, entender que uma coisa é uma coisa, a família está lá e a sua profissão é outra, consegue dividir, que é muito difícil. Sim. Aí tudo bem, pode rolar. Eu tive que aprender isso também. E aí eu fui fazer o curso de instrutor de trânsito, né? Que, na verdade, o curso de instrutor de trânsito, ele agrega muitas áreas, né? Posso ser várias coisas. Apesar que eu sempre comento isso, o curso de instrutor, ele te dá uma base, mas você não aprende a dar aula, você não aprende a instruir, de verdade, assim, ele te dá uma base, né? De legislação e tal, e didática e tal, mas nada muito específico, né? No entanto, tanto que é instrutor de trânsito. Então, você pode trabalhar na autoescola, na empresa de ônibus, em vários lugares, né? E aí, fazendo o curso, eu acabei indo para uma autoescola, né? Fui trabalhar dando aula prática, ensinar a dirigir. Eu costumo dizer, Ju, que é nesse momento que a gente entende o quanto a gente pode ser instrutor. Ensinando que a gente vai aprendendo, e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Pode fazer o curso que for, eu dou curso, sabe disso. Sim. Né? Nosso amigo está aqui, depois eu mando um beijo para ele, foi no meu curso. Eu tô esperando... Próxima turma? Próxima turma. Eu não ia falar, mas já que você está esperando também, tem algumas pessoas esperando.
E deve sair um evento desse maior, como nosso amigo foi, lá no segundo semestre. Mas antes disso, eu estou planejando aqui para fazer turmas menores aqui no nosso escritório, na Caixa Preta do Busão. Tem a parte ali que a gente vai... Um grupo menor de pessoas. A gente deve dar informações aí em breve sobre as próximas datas. E aí não pode dormir no ponto. Se dormiu no ponto, vai perder. Porque são 10 vagas só. Eu já estou adiantando. Uma já é minha. São 10 vagas só. A gente vai fazer aqui internamente, são 2 dias de curso, aquele esquema todo. E depois a gente ainda pega os alunos e vem aqui bater um papo na Caixa Preta do Busão. Para falar um pouco sobre a história. Vai ter um evento, os caras que estão aqui estão esperando o pó de churras, não é isso? Pó de churras. Pó de churras. Pó de churras. O pó de churras, os caras estão pedindo, a gente está pensando aí mais para frente como é que a gente vai organizar isso também. Vai ter umas vertentes do pó de bus, né? Vai ter do curso e do pó de bus. A gente gosta de misturar sempre e fazer algumas coisas diferentes, né? Mas a gente aprende um pouco, se diverte, faz network, troca ideia, conhece outras pessoas. É o mais bacana, troca experiência, ampliando cada vez mais, não só pelo curso, como aqui no podcast, essa questão de trocar essas experiências aí. E ouvir histórias, né? Sim. E eu quero continuar na sua história. Então, vai sair o curso em breve. A Ju falou que já está garantida, vamos ver. Só tem 9 vagas, então. Só tem 9 vagas, então, já tem uma aqui. Mas vamos continuar com a sua história. Depois a Mônica vai fazer os stories aí, vai dar os... Ela sempre antecipa. A Mônica que tá ali, acho que você conheceu, ela sempre antecipa alguma coisa. Eu vi o dia que ela anunciou que tinha acabado. Falei, não acredito. Ela sempre antecipa tudo, vem aqui, ela senta aqui, aperta os botões e começa a gravar. Mas depois ela vai dar mais informações sobre esse evento. Vamos continuar nessa sua história. E como eu estava falando, quando eu toquei no assunto do curso por isso, porque eu acho que quando eu dei o primeiro curso de gestão de operação, já tinha dado outros cursos pela consultoria, né? Já tem muitos anos de empresa de transporte como profissional e como consultor, mentor e assessor. Mas eu acho que esse aprendizado todo que é entregado no curso, como eu digo, eu aprendo com as pessoas. E aí o curso nunca é o mesmo. Você sempre vai ter alguma coisa nova para apresentar, porque você aprendeu no anterior, né? Eu digo não só para os alunos do curso, mas como para os empresários que eu presto serviço, que eu tenho 2 certezas. Uma é que eu vou entregar todo o meu conhecimento. Eu não guardo o pulo do gato no bolso, não escondo, eu entrego tudo. Quem está aqui, que foi, sabe. Quem me conhece, sabe. Eu entrego. Você não fez o curso ainda? A apostila eu já compartilho com você agora, se você quiser. E eu faço isso na internet. Eu vou colocar no site a apostila para a pessoa só baixar lá. Porque o mais importante não está ali, né? Não está ali. Lá tem um contexto. Quem quiser usar e conseguir usar, ótimo, está lá à disposição. Mas o conteúdo, a cada evento a gente vai... E eu acho que esse é o legal do instrutor, porque você nunca está dando a mesma aula. Sim, cada aula que você vai aplicar é diferente, porque você está evoluindo. Aprendi muito isso quando eu fui para a sala. Mas voltando à questão da autoescola... Que nem eu falei, eu queria alguma coisa que fosse dirigir, né? E na minha cabeça, na autoescola, eu ia, sei lá, né? Ia dirigir, mas não. Na autoescola você não dirige nunca, né? Quase nunca, para falar a verdade. Você tá ali auxiliando o aluno. E aí eu fui aprender. Eu dou graças a Deus, assim, que eu fui para uma autoescola... que o dono, ele tinha essa metodologia de que o instrutor, ainda mais que não tinha experiência nenhuma, ele ia aprender a dar aula do jeito que ele queria. E aí eu fiquei uns 3 meses rodando no banco de trás, com um instrutor mais antigo, e ele me ensinando como eu deveria dar aula. E assim, eu até compartilhei esses dias ela não é blogueira, não, mas ela falando de uma questão de autoescola. A gente tem um problema muito enraizado, assim, de um sistema que ele não prepara o motorista, né? Eu acho que ficou, talvez por as más autoescolas, eu acho que ficou meio prostituída essa história da autoescola. Ninguém tá confiando, sabe? Já é aquilo mesmo. Vai ser daquele jeito. E eu não vou aprender mesmo, eu aprendo depois. Você sabe que eu acho que eu não contei aqui. Quando eu tirei a habilitação, comecei muito jovem, né, na empresa de ônibus. E sabia dirigir. Quando eu fiz 18 anos, eu já tinha carro.
Porque eu já trabalhava, então já tinha um carro, óbvio que era o nome do meu pai, né? Mas eu comprei, eu paguei, eu bati, eu arrumei. Esse daí é filhinho de papai, porque ele tem carro, eu tinha um Fusca. Essa do Fusca eu já ouvi você contando do Fusca. Quando eu fui tirar a habilitação, eu já trabalhava como fiscal e eu já tinha carro. E aí eu fui pra autoescola e era uma instrutora. Sério? Que eu era obrigado. Era difícil, hein? Eu era obrigado a fazer as aulas. Eu falei, mas eu já sei dirigir. Ela falou, mas tem que fazer as aulas, porque você sabe dirigir do seu jeito. Comigo aconteceu também, porque eu já sabia. Aí ela falou assim, você sabe dirigir? Eu falei, sei, meu carro tá parado ali. Você quer ir fazer aula no meu? Ela, brincando, né? Ela falou, não, você vai aqui, você vai fazer do jeito que eu tô te falando. E eu já, molecão, e já dirigindo com a mão no câmbio aqui. Ela falou, para tudo. Você vai começar do zero, as duas mãos no volante, você não vai ficar com a mão aqui. E aí deu a orientação e mudou o meu jeito de dirigir para passar passar na prova, né? Naquela época, e eu falo porque muita gente fica escondendo. Eu falei assim, eu quero passar de primeira, se eu não passar, eu vou comprar. Porque tinha aquela história de vender e comprar. Sim. E aí eu ajuntei o dinheiro para pagar a habilitação. E se eu precisasse comprar, Deus, eu tinha o dinheiro para comprar. Falou, você não vai comprar nada, você vai fazer, que você sabe dirigir. Por que você vai comprar? E eu fiz e passei de primeiro. O dinheiro que eu reservei ficou tudo de festa entre os amigos. A gente juntou, porque eu já dirigia, já tinha carro, já era fiscal e já tomava uma cerveja. Eu também gastei tudo de cerveja com os amigos fiscais. Tá ótimo, e pronto, foi uma grande comemoração. Mas assim, dirigir é uma paixão muito grande. Eu não dirijo profissionalmente, já dirigi ônibus, mas nunca dirigi na linha, transportando passageiro. Já levei ônibus para concessionária, para o órgão gestor, podendo e não podendo, já contei histórias aqui também. Mas eu acho que é uma profissão muito bonita e eu gosto demais de dirigir também. Mas eu acho que os caras falam assim, você não vai dirigir o ônibus? Eu falei, não, eu acho que eu já passei da época de dirigir. Eu andei muito de ônibus, né? Fiscalizando, cobrando, gerenciando. Tava ali no meio, né? Mas eu acho que aí essa profissão, para mim, é uma profissão muito bonita de motorista. E eu acho que a gente estava lá na história da autoescola. Eu acho que tem autoescolas muito sérias, eu conheço algumas autoescolas e não estou aqui para fazer nem propaganda e nem para criticar, mas a gente sabe que no Brasil sempre tem um jeitinho, então, todo mundo está procurando um jeitinho brasileiro. Em si, né? Como é que é o nome dele? Dos Anjos? Esqueci o... Ele estava aqui. Ângelo dos Anjos. Eu vi ele comentando essa questão aí de que tem no Código de Trânsito que deveria ter ensino de aula de direção defensiva, educação no trânsito, né, nas escolas, que era o correto, tá lá no código, mas para variar no Brasil a gente não tem cumprimento das leis, né? Mesmo porque não é conveniente, vamos dizer assim, né? Porque se a pessoa aprendesse sobre trânsito desde a pré-escola, quando ela tivesse com 18 anos, ela poderia tirar a habilitação já sabendo, não? Tem gente que chega na autoescola, não sabe o que é uma placa, não sabe regra nenhuma de trânsito. Mas eu acho que o mundo hoje é diferente, você não acha, Juscelia? Porque eu acho que na nossa idade, lá na nossa época, acompanhar o pai ou um tio dirigindo um carro era uma curiosidade. A gente não tinha. Então, quando eu peguei o primeiro carro, muito jovem, e que eu falei pro meu pai, eu já sei dirigir. Ele falou, como você sabe dirigir? Você nunca dirigiu? Eu falei, eu tenho certeza que eu já sei. Ele falou, se você não souber, se você fizer alguma coisa errada, eu era menor. Foi no interior, num lugar que não tinha trânsito, né? E mesmo assim, hoje já não se faz isso, nem em lugar que pode, né? Com exceção aos autódromos aí, que são liberados para menores fazer esse tipo de coisa. Tem uma questão aí também, Alex, que acho que é válido a gente pensar, é que a multa é uma indústria, né? É uma indústria. E se você educar as crianças na escola desde pequeno para o trânsito, quem perde? Quem ganha? Eu acho que eu falei, é muito bem pensado, né? Isso, né? É conveniente que não aprendam para fazer errado e... É que nem, por exemplo, que nem muita gente, sai muita no Google, as pessoas falam assim, vai acabar as autoescolas. Gente, não tem como acabar. Porque isso é uma coisa que tem que começar de baixo. Se não começar a mudar desde o princípio, não tem como acabar com a autoescola, porque como é que você vai fazer? Quem vai te ensinar a dirigir? Apesar que hoje não é, por exemplo, pelo menos na minha época, era uma coisa que todo mundo queria, quero tirar habilitação.
Hoje, pelo fato de ter muito mais oferta de transporte público, metrô, tem gente que nem se interessa. Tipo assim, pra mim é tão cômodo, eu pego o metrô, ando de Uber, pra que eu vou dirigir? Você sabe que tem uma preocupação que esses jovens, né, os jovens que já estão conectados aí com toda essa geração, sei lá, Z, millennials. Já mudou várias vezes, eu nem cito aqui, porque senão depois a pessoa vai assistir vídeo daqui. Tipo, você vai ver esse vídeo daqui 1 ano, já tem outra geração. Fala, esse cara não sabe nem o que ele tá falando. Então, essas gerações que vão se criando, eu vou pegar pelo meu filho de 12 anos. Eu não vejo interesse. O interesse que eu tinha com 12 anos de dirigir era um negócio fora do normal. Eu não vejo o interesse dele. Hoje é diferente. Porque ele está conectado e ele já está vendo pela internet, né, o carro autônomo rodando. Então, para que eu vou dirigir? Eu vou entrar dentro do carro e ele vai. Não é mais. Talvez não é. Perdeu esse. O grande objetivo do jovem da minha época era o quê? Tirar a habilitação. Sim, nossa. Fazer 18 anos, tirar a habilitação e para outros ir em alguma festa que não podia entrar com menor de idade. Sim. Era isso. Né? Vou entrar na festa que menor de idade não entra e vou tirar a habilitação. Esse era o objetivo do jovem da nossa época lá, do menino da nossa época. Os de hoje pensam diferente. E aí mudando. O carro autônomo é uma realidade já. Sim. Eu fui para fora do país e vi isso funcionando e eu falei, é verdade, é só uma questão de tempo para chegar onde a gente está. Sim. A gente sabe que no Brasil tudo demora um pouco mais. Atrasado, mas vai chegar. Mas chega. Chega. Demora um pouquinho mais, mas chega. Então eu acho que é uma evolução do transporte e das pessoas também, né? Mas daí é uma questão que é o que já é o problema que a gente já tem. Não tem motorista. Já tipo falta assim, motorista. O motorista profissional, ele tá escasso. Porque as pessoas não se interessam em... geralmente, quando o cara ele se torna motorista, é porque a vida levou ele naquele caminho. Não porque ele falou assim, eu vou ser motorista igual meu pai, ou igual meu avô. Nossa, que bacana, né? Não. Ele vai ser porque, às vezes, começou e aí não arrumou emprego, e aí foi pra lá e foi pra cá, e no final ele tá ali dirigindo o ônibus. Eu acho que as famílias tradicionais, como a sua do transporte, uma família tradicional, por mais que começou lá, né, pelo seu pai, que era metalúrgico, mas viu ali uma oportunidade, eu acho que ainda tem muito disso ainda. Eu vejo ainda muito... Não é muito como era na nossa época, mas assim, algumas pessoas que ainda carregam esse diesel que eu falo, que é o diesel na veia, da tradição do pai, do avô, que dirigiu e que cobrou. E muita gente que veio aqui foi cobrador, ou foi filho de motorista, ou filho de cobrador, né? Então, a gente carrega essa tradição do transporte e eu tenho tentado, junto com o pessoal da tecnologia, tentado incentivar os jovens que estão ali na dúvida para que lado vai, mas que, mesmo que queira a tecnologia, de vir trabalhar no transporte também. Porque ainda existe essa tradição, espero que ela não acabe. Que o diesel na veia não acabe, nem com ônibus elétrico, depois que ele porque daí não vai ter mais diesel. Não vai ter mais diesel. Mas, assim, eu acho que o elétrico já está aí, a gente sabe disso. Sim, realidade. Que também era uma coisa que lá atrás, isso aí não vai chegar aqui. Chega. Já chegou, mas para ele substituir o velho e bom diesel, eu acho que para substituir 100%, eu acho que eu não vou ver essa substituição de 100%, não. Não, porque o custo também é muito alto, né? Alto. Então, acaba dificultando um pouco. A China, que é a pioneira, não está 100% ainda. Então, eu tenho certeza que aqui, como sou o cara do diesel, eu falo abertamente. Eu entendo que o elétrico já chegou e ele vai ocupar o nosso espaço aqui. Mas eu não vou trocar o diesel na veia por 24 volts, nem 12 volts, nem nada disso. Bateria aí. Não vai ser, vai continuar diesel na veia do mesmo jeito, como é no meu carro lá. Né? Os carros hoje são modernos, tudo tem o carro que eu, no dia a dia, mas eu tenho o carro velho lá que eu não abro mão dele, que é o Opala 78, que eu sempre falo aqui. Tinha que ser um carro a diesel, né? Então, você sabe que eu já... Uma caminhonete, hoje em dia tem carros, tipo, 0 km. Eu já tive, né? Mas não era do jeito que eu queria, e aí eu ensaiei de comprar um outro carro a diesel. Falei, mas não tem que comprar um carro que cabe mais gente. Né? Eu tenho um de 7 lugar, mas não, é a gasolina. 7 lugar ainda tá pouco. Eu profissionalmente não estou habilitado mais por conta de um problema na vista, na visão, que eu tenho falado aqui. Né? Então eu não posso dirigir profissionalmente. Né? Antes eu não podia porque eu não tinha habilitação e agora eu não posso porque eu não posso ter a habilitação. Mas eu posso dirigir um carro de até 8 lugares.
Uhum. né? Categoria B, né? Uma categoria B com uma van. Aí eu falei, eu vou ter que comprar um carro, mas ou um diesel bem grande, que não pode ser muito grande, senão é característica de caminhão. Não é isso, instrutor? E aí eu não posso dirigir muita coisa muito grande. Não é? Eu vou nos Limita menores. Limita um pouco. Tá Mas, um pouquinho limitado. mas tá bom. E continuando, né? Eu fui para autoescola, aprendi, né, a dar aula. Agradeço muito, que foi uma escola, assim, que me deu muito conhecimento, né? Aprendi muita coisa. Acho que hoje, como instrutora de aula prática categoria B, eu me sinto diferenciada porque eu trabalhei num lugar que exigia coisas, né? Meu chefe falava assim, sexta aula, seu aluno não foi para marginal, tem que ir. Isso é legal. Isso eu acho Ele legal. tinha essas exigências, assim, que o aluno fosse para a rua mesmo. E assim, tem instrutor que ele não bota o aluno na avenida de jeito nenhum. Porque se bater, ele tem que pagar. Né? Tudo bem que você tem pedal ali, coisa, mas você tem que ter uma atenção muito maior, né? Então, essa informação eu sei que o motorista de ônibus, se ele bater, ele paga. Tem muita gente que não é do transporte que acha que o motorista não paga nada. E eles podem bater o tanto que eles quiserem. Pois é, né? E eu falo aqui no canal. Porque ele anda que nem doido, aí acho que não, né? Acho que se ele motorista, bater, se ele bater, tudo que ele fizer paga. é responsabilidade dele. Se cair uma pessoa dentro, é responsabilidade Tudo. dele. Se ele der uma raladinha no ônibus, em qualquer lugar, ele tem que pagar. Então, na verdade, até não pegar o passageiro no ponto de ônibus é responsabilidade dele. E ele pode pagar também por isso, porque ele pode ser multado, disciplinado e multado pelo órgão gestor e ele pode até pagar por isso também. Bom, deixando o motorista, o instrutor também paga, então, se eu sou o seu aluno lá, e eu der uma rateada e bater o carro. Se você falar assim, não, professor, eu vou pagar. Não, mas o aluno será. Então, o aluno quer pagar, ele fala, não, você tá aqui para me ensinar, você não me ensina. Particularmente comigo nunca aconteceu. A única batida que eu tive com o carro da autoescola, um carro bateu atrás do carro da autoescola. Mas assim, em aula e tal, não. Mas é responsabilidade sua. A partir do momento que você pegou o carro ali, se você ralar, o aluno ralar, é seu. Sim, então você não é só o instrutor, você é o condutor também do veículo. Tem que ter a responsabilidade. A responsabilidade tá em é você. grande, né? É que nem instrutor de moto. O aluno cai com a moto, o instrutor tem que pagar. E aí? Porque moto, o instrutor não tá ali só, né? Aí o aluno... O instrutor da moto, ele vai na garupa do aluno? Não pode, né? Então, como é? E aí o aluno vai lá, mete a moto lá na parede. Eu não dou aula de moto, né? Mas aí a gente escuta vários. O aluno, bate lá na parede, quebra o retrovisor. O instrutor tem que pagar. Ou então, o instrutor só vai deixar a moto na mão do cara depois que ele tiver certeza que o cara sabe o que ele tá fazendo. E mesmo assim pode acontecer. É que vai na base da confiança, nervosismo e tal. A pessoa, depois que começa a fazer muito, ela fica meio, né, segura do que tá fazendo, assim. Vê que não vai acontecer muita coisa, é raro, né? Me fala uma coisa, Gil. Você fez linha como motorista? Então, pra eu chegar nessa parte aí, depois que eu tava na autoescola, enquanto eu estava na autoescola, minha família ainda tinha ônibus, né? E sofreu todo o processo de cooperativa e tal, e SP Trans, todo esse processo aí do transporte. E enquanto eu estava lá na autoescola, a minha mãe tinha o ônibus, né? Meus pais acabaram se separando, minha mãe ficou com o ônibus, né? Bem resumido, assim. E enquanto eu estava na autoescola, minha mãe faleceu. E aí o ônibus ficou para mim e para minha irmã, né? Eu tenho uma irmã mais nova. E aí o ônibus estava lá, né? Que hoje o ônibus ele presta serviço para a empresa. Sim. Que tem o contrato de licitação lá com a prefeitura. E aí o ônibus estava lá e aí ninguém cuida. E eu trabalhando na autoescola, eu trabalhava 12 horas, minha irmã tinha o emprego dela, meu cunhado. Quem que vai? Eu falei assim, olha, se for o caso, então eu vou sair da autoescola e vou dirigir o ônibus. Isso entre você e a sua irmã. E aí a gente conversou, tal. Beleza. Pra você tá bom? Tá bom? Eu falei, vou na cara e na coragem. Porque apesar de ter a categoria D, de conviver com ônibus, eu não pegava, não dirigia ônibus. Na autoescola, eu dava aula de carro. Peguei o ônibus lá, sei lá, uma vez.
E aí eu falei, não, vou encarar. E era micro-ônibus, né? Não era um ônibus grande. Falei, então, beleza, vou pedir a conta na autoescola e vou para a empresa dirigir o ônibus. Aí pedi a conta, meu chefe não deixou eu sair, me enrolou, demorou 6 meses para sair da autoescola. E o ônibus ficou parado. Não, o ônibus estava trabalhando, só que tinha um motorista lá trabalhando. E aí não rendia porque tinha um custo. Naquela época ainda tinha um vínculo assim com o dono, né? Tá. E fui na empresa, a gente conversou. Foi na época que começou a empresa, registrava, né? Porque antes quem registrava eram os proprietários. E aí foi na época que virou empresa mesmo, e aí a empresa que registrava. Fui lá, fiz todo o trâmite certinho de documentação e... então você pode trabalhar. Naquela época era mais simples, né? Hoje, para você entrar numa empresa é um pouquinho mais complicado. Tem muitas regras hoje, muitos requisitos que precisam ser cumpridos. Na verdade, o que tinha que ter era o curso de transporte coletivo, que eu já tinha. E a coragem de encarar, né? E a coragem. Porque eu não sabia nada, né? Tipo assim, não tinha vivência, assim, muitos anos. Então, mas aí você já era motorista. Você já era motorista. A sua família era do transporte. Você tinha noção? Não, tinha noção. Mas, assim, nunca tinha trabalhado eu, motorista, né? Pegar o carro é uma responsabilidade. Responsabilidade grande. E aí a gente resolveu tudo. Meus 2 tios trabalhavam com ônibus ainda, né? E esse meu tio que trabalhava na época, ele já até faleceu, mas daí ele trabalhava numa linha, ele falou, Ju, você vai comigo de manhã? Que eu falei, tio, eu não sei, eu não pego o carro faz tempo. Ele, não, você vai um dia comigo de manhã lá, e você leva o carro até o ponto final, né? Uns 2 dias, você já pega a prática. Né? Meu tio era super bota fé, assim, não, você é desenrolado, você vai conseguir, relaxa. Aí foi uns 2 dias de madrugada. Aí pegava o busão, lá saía da garagem até lá no terminal Santo Amaro. Levando. Aí ele me dava umas dicas, né? Tá me pegando aqui, tá dirigindo isso aqui. Aí rapidinho já me liberou pra eu pegar o ônibus. Coisa, nessa época, isso aí já era o seu ônibus ou não? Nessa época? Eu tava dirigindo esses dias, eu peguei o ônibus dele, né? Ele trabalhava no carro dele. Tá. E aí eu ia trabalhar no meu. Em que momento que você foi trabalhar no seu ônibus, que era da sua mãe, que ficou para você e para sua irmã? Em que momento você falou assim, agora eu vou dirigir o meu ônibus e vai ser aqui do meu jeito? Que não é do seu jeito, óbvio, porque tem todo um procedimento, uma legislação, a empresa São Paulo Transporte, tem todas aquelas regras. Mas que dia que você falou, agora eu vou dirigir meu ônibus? Então, foi nessa hora que a gente sentou para conversar que não dava mais, assim, tipo, que ninguém tava tomando conta, o carro às vezes ficava parado, quebrava e o motorista não cuidava. E precisava ter alguém ali para ficar de olho, né? Porque minha mãe, quando ela era viva, ela não dirigia, né? Como eu já até falei. Mas ela vivia dentro da garagem. Eu costumo dizer que as mães, elas não precisam fazer para elas mandar fazer. Elas não precisam nem saber fazer, mas elas sabem mandar fazer o negócio. Com certeza. Minha mãe era... Ela falava assim, eu não dirijo, mas eu sei como é que dirige. Ela falava, eu sei se o motorista tá dirigindo o carro errado. E ela ia na linha e fiscalizava, assim, sabe? Ficava de olho, cuidava, porque era a renda que ela tinha, né? E aí, depois que ela acabou falecendo, não tinha ninguém lá. O carro tava lá, tipo, a Deus dará. E aí foi quando a gente resolveu mesmo que precisava de alguém lá em cima e tal, para poder dar lucro, né? Pra poder ter um retorno. E aí foi quando eu falei, não, eu vou dirigir, né? E foi na cara e na coragem mesmo. Na cara e na coragem foi dirigir o seu ônibus. Foi. E a irmã dirigiu também ou não? Não, minha irmã dirige carro e olha lá. E olha lá, ó. Quando eu tô com ela. Mas aí, quando eu tô com ela, ela já fala, a gente vai pra algum lugar. Ela já assim. Entra pelo lado do passageiro. Isso, já bota lá. E aí, quando a gente sai esses dias, a gente tava comentando que semana passada eu fui parada no blitz de bafômetro, né? Mas eu não bebo. Sim. E um dia a gente saiu, encontrei com ela na casa de uma amiga nossa, e ela bebeu um vinho lá, e aí ela falou assim, Ju, dirige aí, vai. E bem no caminho a gente pegou uma blitz. Ela falou, tá vendo? Ainda bem que você sempre dirige. Ainda bem. Porque senão, ela falou, tava ferrado, porque tinha bebido vinho. Então, foi nesse impasse aí que daí a gente decidiu, ela tinha o trabalho dela lá, né? Não compensava, assim, o que compensava era eu
e dirigir, porque daí eu ia ter o assumir. salário de motorista e tal, e pra mim E receber ia a remuneração daquele Sim. carro alocado. E aí ia história toda. compensar. E aí foi rápido. Eu falei assim, vai dar tempo, né, de eu treinar. Dali a pouco, falando, não, amanhã você já vai dirigir. Tá na escala. Aí o motorista que trabalhava no carro, que já trabalhava há muitos anos no carro, falou, não, Ju, eu vou com você de manhã e te ajudo lá, tal, o itinerário da linha, né, também que eu não conhecia. E aí eu comecei. E aí foi a linha lá é bem tranquila, né? Então eu não tive dificuldade, tive um pouco de adaptação à questão do carro, apesar de ser micro-ônibus, mas eu não estava acostumada a dirigir, né? E aí cheguei na linha, só eu de mulher, tinha fiscal na época, né? Fiscal já ficou aí, não tinha muita motorista na empresa, né? E aí cheguei lá, tinha um monte, os motoristas lá tudo velhinho, tinha esses inclusive que tá até hoje lá, que trabalhou com meu pai. Então você era a menina do Ô, loirinha, conhecido. aí virei a loira, né? A loirinha. A loira. Ô, loira, até hoje eu tenho um motorista lá que me chama de Barbie. Ô, minha Barbie. Legal. Por causa do cabelo. Mas gerou um ciúmes. Era ciúmes. A fiscal ficou meio enciumada, mas hoje... É que hoje a gente já nem tem tanto contato, mas a gente virou muito amiga. Legal. A Mércia foi fiscal muitos anos lá. Aí Manda depois... um abraço pra ela aí, então. Mas agora, já que virou amiga, agora eu quero saber como é que foi essa história aí. Então, ela porque eu era entrei... a fiscal que tomava conta de tudo que mandava A fiscalizar. cobra. A cobra. O apelido dela era Cobra. O apelido da fiscal era Cobra. Era Cobra, pra você ter ideia de como ela era, ó, pulso firme. Porque se não cumprisse o que ela mandasse, ela... Aí chegou a lourinha queridinha dos tiozão, que já era tudo conhecidos, né? Sim. Já trabalhavam com... Os caras trabalharam com seu pai. E aí ela falou, opa, quem que é essa daqui que tá querendo? Aí ficou meio assim, então. E eu entrei em setembro. Foi em setembro. Setembro de 2015. E ela fazia aniversário... Ixi, Maria, olha eu esquecida. Ela fazia aniversário em final de outubro. Aí eu falei, quer saber? Vou levar um bolo de aniversário pra ela. Conquistar, né? Pronto, ganhou. Eu aqui, ó, o Fábio sabe que o meu negócio é conquistar as pessoas pelo estômago. Aí leva um bolinho, entendeu? Aí a pessoa... Conquista. Conquista. Você sabe que com bolinho, com chocolate, você pode conquistar o mundo, né? Aproveitando que você falou do nosso amigo, o Fábio tá aqui. Vou agradecer mais uma vez a figurinha carimbada do É sócio já, né? Já tem um episódio aí do Fábio Trindade, parceiros do transporte. Esteve no curso de gestão de operação. Obrigado pela presença, tá aqui nos bastidores. Me apoiando. Veio aqui dar um suporte. E ele veio aqui porque eu acho que ele gosta do careca aqui também. É um grande amigo. Um beijo pro Fábio, parceiros do transporte. Sigam aí nas redes sociais, na internet. É o quê? Ele tem LinkedIn, Facebook, vai na internet. Vai na rede que Famoso. Na rede que você segue lá, parceiros do transporte. Os caras são gente fina e trabalham com o marketing visual do ônibus. Vários trabalhos eles fazem lá. Fazem trabalhos também voltados à gestão também. Tem muita coisa lá. Falando em rede social, vamos pedir pro pessoal aqui se inscrever no canal, ativar o sininho. Pessoal que já fez aula aqui com a nossa instrutora, com a Ju. Pessoal que já trabalhou, 10 anos de história, hein? Os motoristas que trabalharam com o pai, todos vocês têm que se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar um comentário. Com certeza. É a Lourinha que trabalhou com a gente, tem que contar a história toda lá no comentário do canal. Com certeza, né? Então, e aí conquistei a fiscal e, foi assim, era muito bom trabalhar lá. Muito bom, assim, fui fazendo muitas amizades na linha. A linha lá, acho que 90% dos passageiros são mulheres. Muita empregada, babá, mulherada. Então, de manhã o ônibus tá cheio de mulher. Aí ontem eu ainda postei lá que aconteceu uma briga, as mulheres uma ficar brava porque eu parei no ponto e a outra queria subir, a outra não queria que subisse, e aí fica A mulherada... A mulherada se encrenca lá, viu? Vou te contar. Eu sei como é essas linhas. Eu fiz planejamento de uma linha de Alphaville numa época, de uma linha seletiva que era num condomínio, então era também, né, as babás, as mulheres, e assim, tinha alguns homens que trabalhavam na segurança e tal, mas a grande maioria dos passageiros era a mulherada.
Mas eu acho que eu até visitei essa linha, acompanhei a operação dela. Eu acho que elas eram bem amigas, já estava todo mundo envolvido ali. Eu acho que elas estavam quase tomando o ônibus para ir sozinhas já. Porque a mulher é assim, se deixar, elas pegam o volante Com certeza. e né? vai levar para onde elas querem. É. Então, assim, fiz muitas amizades lá na linha, né? Fiquei 2 anos e meio na linha do Hell Park. E enquanto eu estava lá, a empresa assumiu o serviço do Atende, né? Que a prefeitura presta aí para deficientes, autistas, né? E aí eu fui convidada a trabalhar no Atende, saí da linha e fui pro Atende. A maioria das mulheres que trabalhavam na empresa foram trabalhar no Atende por ter uma questão, né? A mulher é mais cuidadosa, tem mais jeito, lida com criança e tal, né? Então, a grande maioria das mulheres acabaram indo trabalhar no Atende. Era um serviço mais tranquilo também. E aí eu acabei sair da linha, botei um colega lá para substituir, que tá até hoje lá. Aí ele falou, Ju, se você quiser eu te dou... Eu falei que ia voltar agora, né? Aí ele falou assim, se você quiser eu te dou minha tabela pra você fazer. Tão bonzinho, porque a tabela dele parava cedo. Sim. Não, se quiser eu te dou minha tabela pra você fazer. Eu falei, não, seu Leonardo, obrigada, não precisa não. E aí fui pro Atende. Fiquei no Atende 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fui pra lá em 2018. Maio de 2018, fiquei até outubro de 2019. Nesse tempo que eu estava no Atende, eu fiz um curso tecnólogo. A empresa lá fez uma parceria com a faculdade e convidou alguns funcionários, né, que quisessem fazer um curso superior. E aí a empresa fez essa parceria e os professores iam lá, davam aula. E aí a gente tinha aula dentro da empresa mesmo. Que legal. Foi muito que faculdade bacana. que era essa? Era acho que a sim. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Já falaram já sobre ela aqui. E aí foi, é um curso novo, mas assim, você entra, tecnólogos em transportes terrestres, né? Então você entra em todas as áreas de transportes. A gente aprende sobre transporte sobre trilhos, transporte de carga, pavimentação, sobre tudo que envolve a parte de transportes, né? Você sabe que alguns convidados que estiveram aqui no podcast, eu só não vou citar os nomes, porque pode ser que eu esqueça um ou outro. Vários deles fizeram esse curso na Zumbi dos Palmares. Sim. E, se eu não me engano, esse curso acabou. É isso mesmo? Você tem essa informação? Não? Então, parece que não tinha mais turma mesmo. Quando a gente terminou, parece que não ia abrir mais turma Que é uma mesmo. Mas grande não sei pena, né? É uma grande pena. Então, porque é uma formação legal, assim, para quem tá na área, Voltada né? para nossa área, né? Por mais que é transporte terrestre, mas ele tinha Sim. uma proximidade com o ônibus, vamos dizer. Porque hoje tem outros cursos voltados à logística e tal, que é um negócio mais abrangente. Quem Sim. fez veio aqui e falou assim, não tem nada a ver com ônibus. Então, e aí, assim, a gente teve a oportunidade de ter aula com um professor que ele era, assim, um mestre, né? Eu tenho que citar o nome dele, o professor Marx. Ele foi chapéu de bico, trabalhou por muitos anos, foi fiscal, foi motorista, e na época ele estava trabalhando na Dersa. Então, assim, tem uma bagagem, assim, enorme. Então, assim, a gente ficava nas aulas dele, às vezes a gente até saía, ele era responsável de dar algumas matérias e tal, mas às vezes a gente saía totalmente do foco, porque começava a falar de ônibus e do dia a dia, e ele contando as histórias e, o negócio ia longe. Então a gente teve a oportunidade, assim, de conhecer muita coisa, vivência, né, de quem já passou por muitas experiências, já viveu coisas assim, foi vendo a evolução, né, que teve no transporte. Isso é muito, muito bom. Então, o curso, assim, agregou bastante. Eu vi muita gente falando muito bem desse curso, né? E pelo bate-papo que eu tive com o pessoal, eu acho que era um curso interessante, não deveria ter acabado, né? Tem muita gente aí em busca de conhecimento ainda no nosso setor. A gente sabe que é um setor que falta mão de obra, como a gente já falou, tá faltando motorista, faltando mecânico,
né? E tá faltando, não só mecânica, a parte da manutenção, tá faltando mão de obra em todas as áreas do nosso setor. Mas eu acho que um curso desse era importante se ele pudesse, se ele tivesse continuado, porque ia contribuir também. Sim. Mas que venham outros cursos, o curso de gestão de operação tá aí, disse que vai fazer, que vem, eu tenho incentivado, sabia? Caras experientes que estiveram aqui e que podem falar para você depois, eu tenho até alguns depoimentos gravados. Cara, você conhece demais, vai, investe, começa a compartilhar esse conhecimento voltado, que seja o conhecimento voltado à operação, à manutenção, à administração ou à gestão. Caras que conhecem o mesmo que eu, falo, cara, lança o curso aí, o mesmo assunto que eu, falo, lança o curso, eu te ajudo até você lançar, mas porque a gente precisa de mais conteúdo específico do nosso setor. Você está falando de um professor que viveu isso, né? E aí não é inquestionável. E é legal, né? Porque ele, assim, tipo, ele se preocupou em ir para a sala passar o conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa também não tem interesse. Tipo assim, é um puta profissional, né? Ótimo, mas ele não se especializa. É que nem meu pai. Meu pai entende muito de mecânica, mas ele não foi fazer um curso, né? Então, assim, ele desmonta e monta motor lá, carro, o ônibus inteiro. Mas se for para ele dar um curso, ele não. Mas ele tá na ativa hoje. Não, meu pai hoje não. Ele não tá aposentado ainda, que falta 1 ano, 2 anos para ele se aposentar. Hoje ele mora num sítio. Legal. Que na época que ele falou, não, tô trabalhando demais, não, eu quero comprar um sítio, porque a origem, né? Meu pai e minha mãe veio da roça, né? Os dois, então ele começou a criar esse negócio, não, eu quero comprar um sítio, quero ir pro sítio, e acabou comprando um sítio. E eu acho que ele tá certo, viu? Como que é o nome do pai? Francisco. Seu Francisco, tô aqui com a Juscelia, parabéns pela filha, tem uma bela história aqui, parabéns, se inscreve no canal aí, que você é um cara do ônibus, que ela tá contando aqui que vou deixar um abraço pro seu Francisco. E pra família toda aí da Juscelia. Obrigada. Ele vai gostar, acho que, de te ver na televisão. Meu pai, minha filha tava lá na entrevista. Meu pai é orgulhoso, hein? Que bom, meu pai que orgulhoso, bom. Graças Parabéns a Deus. pela filha. Uma grande profissional e uma pessoa maravilhosa tá aqui com a gente no Pod Bus 64. Veio aqui visitar a gente, conhecer, trocar essa ideia, contar essa história legal. Eu gostei, e sabe que eu gosto muito da história. Eu vi que você trouxe umas fotos, já me mostrou. Pega ali pra gente. Eu vou só passar aqui, só pra... Depois pouquinho. Eu vou... tem muita foto boa. Eu vou mostrar mais ou menos aqui, depois eu vou deixar uma... Ver se dá pra ver. Tem muita foto legal aqui, das histórias do pai. Tem uma aqui, vamos colocar essa daqui, a gente vai escanear ela. Põe no canto da tela essa daqui. Esse foi o primeiro. Vou deixar ela separadinha. Muita história bonita, muito ônibus aqui. Me recordei de ônibus antigos que a gente tem aqui. É, né? História, dos anos 90. Né? E meu pai acabou, ele teve esse negócio de sair pode ficar. E ir pro sítio, porque ele tava assim, começou a se dedicar muito, e ele não tinha mais vida, né? Era a semana inteira e no domingo ficava cuidando da manutenção, e aí chegou uma hora que ele falou, não quero mais, quero o sítio. Resumindo, ele acabou indo pro sítio, mas teve uma época lá que lidar com terra não é fácil para quem tem pouco, né? Para quem é fazendeiro é diferente, mas quem tem um sítio lá para viver de renda é complicado. E aí ele acabou trocando o sítio numa casa em Mongaguá e foi morar em Mongaguá, e aí foi trabalhar numa empresa de ônibus lá. Não tem jeito. Ele ia voltar para cá, para São Paulo, porque ele viu que precisava trabalhar, e aí o que ele sabia fazer? Dirigir. Ele falou, a única coisa que eu tenho de profissão é dirigir, porque mecânica ele não tem, como eu falei, ele não tem curso, então ninguém contrata sem um curso específico e tal, por mais que o cara tenha experiência, né? E aí ele foi trabalhar na empresa lá da Praia Grande, mas daí ele ficou... Acho que ele chegou a ficar 1 ano, 6 meses, porque é muito puxado, né? Hoje ele tá com 63 anos, mas é difícil, aí cobra e dirige, e aí tem que ser do jeito que a empresa quer. Ele falou, isso aqui não é pra mim, não. Pois é. Ele tinha os ônibus dele, e aí era uma outra realidade. Sim. Né? Aí depois tem que seguir as regras, né? Cada empresa tem suas regras. Sim, aí é diferente. Eu falo pro meu pai o seguinte, meu pai tá com a idade próxima aí do seu também,
E eu falo pro meu filho, seu avô já tá velho já. Ele fala, meu avô não é velho. Eu falo, se eu que sou seu pai, eu tô velho, você imagina o seu avô. E eu falo isso brincando com ele. Fala, não tá velho não. Fala a minha barba branca aqui. Porque tem gente que fala, tá pintando a barba, porque no vídeo não aparece o tanto que ela é branca. É, pior que é, viu? Vou te Você que falar. assiste, você sabe. No vídeo não aparece o tanto que ela é branca, mais ou menos, né, brother? Já É bom que não vai aparecer meus cabelos brancos também. Não tem, não. Tá muito bem aí. Mas é isso. Eu acho que aí é mais difícil. E aí, mais você vê, ele vai pra todo lado e Então, mas acaba assim, indo pro ônibus. porque é uma alternativa. Mas daí ele acabou voltou lá, ele cuida de um sítio lá. E assim, tá super bem. O clima de lá faz muito bem pra ele. Ele aqui em São Paulo, ele não tinha uma saúde muito boa, porque tinha muita sinusite, rinite, essas conta de poluição. Quando ele mudou, ele hoje mora em Miracatu, né? Quando ele mudou pra lá, a saúde dele é outra. Meu pai não tem pressão alta, não tem nada. Então, assim, a maneira como a pessoa vive também, às vezes, influencia. Influencia e o local também. Você sabe que eu tava conversando com a minha esposa há pouco tempo agora sobre a gente mudar pro interior, pensando em mudar e talvez ia ficar difícil. Eu ia ter que vir do interior pro podcast pra cá, porque se eu levar o podcast pro interior vai ser... Aí eu tenho lá as conexões de lá. Mas por conta de problemas respiratórios mesmo. As crianças de hoje em dia vai pra escola... Todo mundo tem alergia. Eu vou pro Guinness Book, que é a minha filha de 1 ano e 8 meses agora, ela tá as 2 semanas sem ter nenhum problema. Vai pra escola, 2, 3 dias, pega uma gripinha. Aí fica 5 dias... Em casa. Aí volta pra escola, 2, 3 dias. Tem vários pais e mães de crianças nessa faixa aí de 1 a 3 anos, que é essa turminha que a criança ainda tá, né? Tá ainda. E assim, em fase eu costumo dizer, tá ainda pegando os anticorpos, sei lá, né? A imunidade aí e tal. Eu vejo muita dificuldade. Aí eu com a minha esposa agora, a gente chega... Aí falando, não tem jeito. Todos os pais da escolinha e dos amigos e colegas que têm filho na mesma idade estão sofrendo com a mesma coisa. Eu falo, vamos mudar? Vamos pro Nordeste, vamos pra praia, tentar um outro ar, porque eu acho que dependendo do lugar, aqui no ABC, em São Bernardo, principalmente, pela proximidade da Serra, que todo mundo fala, onde que é o estúdio? Caixa Preta do Busão, onde é que é? É em São Bernardo. Então é perto da Serra de Santos, é perto da Serra e é um lugar úmido. Isso traz algumas dificuldades respiratórias, vamos dizer. Eu acredito, não sou especialista nisso, mas hoje muita gente que nunca tinha nada tem alergia. É uma alergia disso, é uma alergia daquilo. Muita gente que tem, depois de velho, com intolerância à lactose. Pois é. Que é uma coisa que, tipo, era raro antes. Hoje em dia é um monte de adulto aí que não tem intolerância à lactose. O que é? Na época que você fez algum trabalho de cobrador e pegava aquele dinheiro sujo, não se lavava a mão toda hora, não. Mas não tem como. Não tem como. Mas não tem como, né? Como é que você vai trabalhar? Nossa, eu lavo a mão continua preta. O volante não tinha como. Gruda. Volante, o dinheiro. Hoje em dia o dinheiro tá eletrônico. Mas lá nos anos 90 era dinheiro ou passe. E aí o cara pegava aquele monte de dinheiro e fazia 10 viagens e não lavava a mão, não. Nunca. Álcool? Mas nunca. Não, ainda comi o lanche. O quê? Com certeza. Com certeza. Olha o que a gente passou, da onde a gente Falou veio. em lanche, eu lembro minha mãe de domingo. A gente trabalhando, de domingo às vezes eu trabalhava também. Minha mãe, às vezes a gente fazia final no Largo 13. Minha mãe fazia um potão de macarronada e levava no final pra gente comer. Mas não tinha nada não, era dentro do ônibus e já era. Eu cansei. Pra poder almoçar. Você tá falando no Largo 13, eu acho que quando eu trabalhei no Terminal Piraporinha, nos anos 90, né, e era uma linha metropolitana, do Piraporinha até São Bernardo aqui, Terminal Ferrazópolis, linha 195. Só que lá no Terminal Piraporinha tinha uma linha que ia pro Largo 13, eu acho que era 112 da Riacho Grande, que fazia ponto final no Largo 13, e os motoristas, já contei histórias aqui, eu conheci os motoristas que eles almoçavam estacionando no meu ponto. Fala, pô, mas tira o ônibus aqui. Não, e domingo era uma bagunça. Domingo era uma bagunça, e aí, né? trocava a marmita um com o outro. Saía até faísca de fogo do talher batendo na marmita. Mas era um tempo bem... Era divertido, Era divertido. Né? Era divertido. Me fala de hoje, então. Como é que tá a Juscelia hoje? E aí... Posso continuar? Isso, porque aí tem história. Eu tava no Atende...
estava fazendo o curso da faculdade. O curso foi bem... A gente começou em 2018 e terminou 2020, que já era pandemia, né? A pandemia começou comecinho de 2020, né? E aí eu estava fazendo o curso e teve a oportunidade de ir para o treinamento. Saiu um instrutor lá, eu tinha curso de instrutor de trânsito, e aí um dos diretores falou assim: Ju, você não quer ir para o treinamento? Né? Você está fazendo a faculdade, todo mundo que fez a faculdade lá teve alguma oportunidade de crescimento, né? Pelo fato Legal. de estar investindo na carreira e tal. E aí eu falei assim, eu acho que vai ser legal, porque experiência mesmo, assim, eu não tinha, porque eu dirigi o micro, depois passei a dirigir a van, mas eu falei, vai agregar para minha vida profissional, vou aprender mais coisas. Você não tinha muita experiência, mas você tinha qualificação, que era o Sim, curso tinha de instrutora e tinha toda a isso. experiência da família que estava Sim. rodando no sangue também. A vida inteira, né? E aí eu falei, não, vou aceitar. Mas eu acho que vai ser legal. Vou trabalhar de segunda a sexta também, achei bacana, né? E aí aceitei lá o desafio de ir para o treinamento. Fui trabalhar com o José Carlos. Faço questão até de citar ele aqui, que hoje ele não está trabalhando. Ele teve um problema de saúde, ficou afastado, está se recuperando. Falo com ele direto, aí ele me manda mensagem para saber como que eu tô. Ele também está se cuidando, aprendi muita coisa com ele. O Flávio, que hoje está numa empresa aí, não vou citar nomes, está numa empresa também lá, Zona Sul. E aí fui fazer parte da equipe do treinamento, né? Já fui fazendo treinamento na SP Trans, e foi na época que tinha que fazer os treinamentos lá de 40 horas, e aí era 600 motoristas para fazer treinamento, uma turma atrás da outra. E aí a gente começou... Eu vejo algumas fotos suas, deve ser desses treinamentos, acho que no Instagram, lá com a galera lá. Bastante. Postava, parou de postar? Porque daí eu saí do treinamento, né? Depois. Aí não vai ter mais as turmas. Mas o Instagram tá lá ainda. Tá, tem bastante. Eu adoro postar coisa. Então, assim, tem bastante conteúdo. Qual que é assim. o Instagram? Fala aí pra gente. Meu Instagram é Juju Garcia. Juju Garcia. Juju Garcia. @Juju Garcia, segue lá no Instagram. Vai ter lá fotos de ônibus e de outras histórias da Juju aí. Tem tudo lá. Eu acho que às vezes expõe até demais, mas... Não tem que expor. A vida da gente é isso aí. Então, fui pro treinamento e aí logo depois começou a pandemia, né? A gente ficou um tempo afastado. E dentro do treinamento, né, passei a dar esses treinamentos de 40 horas, direção segura, direção defensiva, acompanhando, né, os outros instrutores e tal. Sempre no trabalho. Eu acho bacana que a empresa tem essa preocupação de chamar os motoristas que estão tendo problema, né, que estão tendo muito a colisão, mesmo que seja, né, besteirinha e tal, mas que pode, de repente, levar uma coisa mais séria. Aquela raladinha que... Parece que a raladinha ela é simples, né? Mas é uma distração às vezes e acontece demais, viu? Sim. Sabe que tem empresa que tem mais raladas do que acidente. Sim, batida de grande proporção, né? E aí, na época, teve algumas batidas lá que repercutiram e aí a gente voltou da pandemia dando treinamento lá e chamando os motoristas. E aí... O pessoal acabei fazendo muito mais amizade com o pessoal da empresa, né? Porque quando você é motorista, você conhece um ou outro e tal, né? E aí no treinamento, aí eu comecei a conhecer todos os motoristas da empresa, né? Fazer amizade com todo mundo e tal. E aí eu fiquei no treinamento até o ano passado, né? A empresa passou por algumas reformulações lá, algumas mudanças. E aí eu acabei me desligando da empresa. Saí em junho do ano passado. E aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou voltar para autoescola, né? Você gostava de dar aula na escola? Gosto. É assim, ó. Hoje, dentro do meu currículo, o que eu posso fazer, não tem o que eu não goste de fazer. Tá lá, eu gosto de dar aula, gosto de dirigir,
Eu gosto de dar o treinamento em sala. Eu tinha esse receio. Quando eu fui pro treinamento interno, ficar 5 dias da semana, o dia inteiro, só saía para almoçar, tomar um lanche e ficava na sala. Você acha que vai ser muito monótono, né? Você não vê rua, não vê gente. Não, mas aí esse treinamento tem que ser na rua também, na prática, pôr os caras pra treinar também. Então, mas é que aí eu ficava mais responsável com essa parte de treinamento teórico, né? Tá. Mas é bacana que é aquilo que a gente falou lá no começo. Toda semana é uma turma diferente, aí vem Com pessoas histórias diferentes, e aí os caras contam... Toda semana era muito divertido, porque vinha, o cara contava uma piada e contava outra história, e aí contava o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o outro. E aí é legal, porque daí você vai usando de exemplo para outros, em outras turmas, né? Então, vai sempre agregando um pouquinho mais. Toda a turma que vai vindo. E aí, depois, resolvi voltar para a autoescola, né? Nem pensei muito. Falei, vou passar a autoescola aqui perto de casa. Trabalhar lá, precisava trabalhar, né? Que conta não para. E aí fiquei 6 meses nessa autoescola. Tava de boa. Mas a autoescola é meio complicado, assim, é um instrutor de autoescola, ele é um bicho bem complicado, que ele não é de parar muito. E dono de autoescola também não se apega muito em funcionário. Tem aquela rotatividade. Porque chega janeiro, aí ninguém tá fazendo aula, ninguém quer tirar habilitação, que tá todo mundo viajando, né? Tem isso, aí, eu não sabia dessa informação. Nossa, janeiro é muito ruim. Porque as pessoas falam, não... Quem não tirou, vai curtir aqui carnaval agora. E tal. E aí tem uma caída, né, de número de alunos e tal. E aí acabei saindo lá da autoescola. Fiquei 6 meses lá. E fiquei em casa, precisando trabalhar. E aí, um belo dia eu fui lá na empresa, porque eu tenho carro lá ainda, o carro presta serviço, né? Fui resolver algumas coisas lá, e aí todo mundo, Ju, por que você não volta? Por que você não volta pra cá? Por que você não volta? Falei, será? Aí se animou pra voltar. Falei, poxa vida, eu não vim aqui com essa ideia, né? Aí, saí de lá empregada. Que legal. Daí conversei lá com os diretores e tal, falei, dá pra voltar? Dá, né? Não tem problema nenhum na empresa. É uma boa funcionária, sempre trabalhou. Eu independente da empresa em si, o que me motiva a trabalhar é o funcionamento, é as pessoas ali, né? Quem manda, quem não manda, o nome da empresa, né? Não é isso que vale. O que vale é o dia a dia ali que você tá com as pessoas, as amizades que você faz, né? O Fábio eu conheci através da empresa, tantas pessoas que eu conheci, né, por conta da empresa. É isso que faz a diferença. E aí voltei. Aí tem uns dias aí que eu voltei para a linha. E aí é um barato, porque depois de 5 anos, as passageiras ainda falam, nossa, você voltou, não acredito. Achou que já não tinha Hoje na feira, a mulher da feira, você voltou, né? Porque eu peço mesmo pastel. É o mesmo pastel, não tem. De quinta-feira tem a feira. Aí ela falou assim, você voltou, que legal. Você sabe que é uma coincidência. Eu comi pastel hoje da feira, porque dia de hoje tem a feira aqui. Do bairro nosso aqui. E aí eu comi pastel hoje também. E o motorista também parece que deu o dia da feira próxima do ponto final. Não, lá é na rua de trás do final. E o pastel é muito bom. Quando passa na feira, às vezes ganha o pastel. É que a gente não passa perto da barraca, né? Não passa muito, tem que ir lá comprar. Mas não dá pra passar quinta-feira sem comer pastel, não. Já que vai ter que desviar o itinerário? Não, lá não. A feira é meia rua. Tá. Pedacinho só de rua. Porque tem uma curiosidade, nem todo mundo sabe, né? Quem é do ônibus já sabe. Mas quando a feira, ela é montada em determinado dia no itinerário do ônibus, né? Esse ônibus precisa mudar o itinerário ali e fazer um caminho diferente. Na rua onde a gente morava lá, era uma mão única. Era a rua 1 e a rua 2. A feira era na rua 1. E o ônibus passava na rua 1 e depois na rua 2. Só que era mão única na rua 1, para um lado, e na rua 2 para voltar. De domingo, que era o dia da feira, o ônibus tinha que ir e voltar na rua 2. E não cabia um ônibus nem para ir. Meu Deus. Então era um sufoco ali naquela... Se encontrasse, alguém tinha que voltar. Às vezes tinha que voltar, às vezes tinha que subir na calçada, às vezes tinha que chamar as pessoas que pararam o carro em cima da calçada para tirar.
esses sufocos que o motorista profissional Passa. de transporte público passa, independente da linha da região, sempre vai ter alguma coisa acontecendo no itinerário dele e que isso acaba estressando também, muitas vezes, ou que o motorista tem que ter todo um cuidado para lidar com esses momentos, né? Mas, então, as pessoas às vezes não entendem que o motorista, ele não está ali só para dirigir, né? Eu muitas vezes falava isso em treinamento, porque às vezes o cara, se você for ser motorista de ônibus, você tem que lidar com pessoas. Você tem que dirigir, é mecânico e tal, mas não, você tem que lidar com pessoas. Se você não souber lidar com pessoas, não vai dar certo. Chega uma hora que não dá, porque é o tempo inteiro. Não tem como ser motorista de ônibus e não gostar de pessoas. Mas existe. Existe, a gente sabe. Existe motorista que não gosta. Falar, amigo, não. Vai pro caminhão, então. O cúmulo é o motorista, um senhor bem velhinho, sei lá, deve ter, ele é um dos mais velhos lá da empresa, deve ter uns 70 anos já. Aí, quando você vai falar de idoso, não gosto de idoso. Mas você conheço é o quê, desses. filho? Eu conheço Meu desses. Deus Ele do céu, achava não ruim dos idosos que tinham a idade dele. Falava, pô, mas você também não tá na mesma idade. Mas Não eu sou gosto. motorista, eu não tenho o que gostar. Exatamente. Eles são assim, eles são difíceis. E assim, não tem como. Todo dia você tem uma situação diferente, sabe? Aí ontem eu postei lá uma foto e contando lá das coisas que tinham acontecido no dia, porque a mulherada brigando, aí eu parei no ponto, as mulheres brigando porque não era pra ter parado. Aí eu falei, gente, eu tô fazendo minha obrigação. Eu não quero apanhar, não, pelo amor de Deus. Aí na outra viagem eu falei assim, dessa vez ninguém pediu pra descer, eu falei, vou passar direto, né? Aí passei, a moça com o celular me filmando. Falei, ai meu Deus do céu, eu vou aparecer na televisão porque eu não parei no ponto. Aí você fica, ou eu paro ou eu não paro. É difícil a vida do motorista hoje. Muito difícil. O motorista, além de ter que gostar de gente, além de saber dirigir e cuidar, uma pergunta que eu sempre faço para quem é motorista, você não respondeu ainda, eu quero saber se você tem o pé pesado, é pé de chumbo ou é pé de anjo? Como que tá o consumo de combustível desses carros? Porque se é instrutora, você tem que ter um melhor consumo de combustível. Você sabe que é engraçado porque no tempo que eu trabalhei no treinamento, assim, quando eu fui a primeira vez trabalhar de motorista, que eu vim da autoescola e fui para motorista, eu já era chata, assim, maneira de se falar, porque quando você é instrutor, você tem que dar o exemplo. Então, eu sempre prezo, até hoje, eu prezo por isso, eu tenho que dar o exemplo. Então, quando eu fui pro ônibus, eu falava assim, não posso ficar fazendo coisa errada. O motorista de ônibus gosta de fazer umas presepadas, né? Dá uma repicada no acelerador, dá uma puxada no maneco só pra soltar o ar do ônibus, eu sei, a história toda, tudo. Mas, que assim, não pode. Furar um farol porque quer ganhar tempo, essas coisas Dá aí. Dá chapéu no amigo, ultrapassar e chegar lá, a roda presa tá ali, ó. Exatamente. Então, a primeira vez que eu já fui um pouquinho chata por conta do histórico de autoescola. Agora, eu tô 10 vezes mais, por quê? Porque eu dava o treinamento. E a maioria dos motoristas que trabalham comigo já teve treinamento comigo, né? E uma época que eu estava no treinamento, a empresa estava implantando telemetria. Então, você falando o negócio do pé pesado, me botaram na telemetria para ir andar com os motoristas que não se adaptavam. Ih, motorista tá ruim. Vamos botar, a Ju vai lá andar com ele e tal, e vai falar para ele o que ele tá fazendo de errado. E você sabe que o maior, assim, a telemetria, o intuito maior mesmo é consumo de combustível, né? Economia, é economizar. É o que vai dar retorno, e realmente é preservar o equipamento, de alguma forma. Sim, uma coisa leva a outra, né? E aí eu ia andar com eles e tal, né? Para poder corrigir alguma coisa e tentar ajudar, né? Então, quando eu comecei a dirigir esses dias, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu preciso botar em prática. Tudo bem, não tem mais telemetria. Mas eu vim com aquele pensamento, eu preciso começar a colocar em prática o que eu falava. E aí, outras coisas também. Tudo o que eu falava no treinamento, hoje eu tenho que tentar fazer. Tem que fazer. Né? Então, assim, eu vou ter... Tem que ser o exemplo. E aí, para ser o exemplo, às vezes tem que ser chata.
Quem Muito. acha que a Juscelia é chata, põe aí nos comentários. Não, gente, ela é pelo amor chata, ou então põe o quê? Não, a Juscelia é gente boa, a Não, Juscelia todo é mundo legal. vai mentir pra me agradar. Ah? Todo mundo vai mentir pra me agradar. Não, mas eles não reclamam. Mas assim, aí essa semana eu comentei isso porque eu tô sendo a roda presa da linha. E tem um que roda atrás de mim que ele É o pé de chumbo. pede chumbo. E ele que chama de Barbie. Ah, minha Barbie, mas você sabe, né? Eu tenho meu horário pra fazer, eu tenho meu horário pra fazer. E ele dá risada. E aí eu falei pra eles, gente, ó, não se preocupa comigo, porque eu não posso errar. Não sou perfeita, óbvio. Sim, Mas você assim, tá buscando a perfeição. a gente sabe o que eles fazem. Isso sempre foi uma discussão dentro da empresa, né? A questão de planejamento, a gente sempre conversou muito. É uma questão do nosso setor como um todo, vamos dizer assim. Então, assim, falei para eles assim, ó, gente, eu vou no meu tempo, não se preocupa, mas eu não vou cortar ponta, eu não vou pegar a esquerda, eu não vou furar o farol, eu não vou. Então, por quê? Porque, ainda mais porque eu trabalho na mesma empresa que eu dava treinamento. Então, se acontecer alguma coisa de errado, como que vai ser a cobrança em cima de mim? Ela é maior. Pô, Ju, você... Eu já escuto isso muito. Não, tem que escutar mesmo, porque você é filha do cara que era o dono dos ônibus também, e tem toda essa história aí. Tem um exemplo. Tem que dar o exemplo, tem que ser responsável, e se veio no Pode Bus 64, eu tenho certeza que vai continuar dando bons exemplos. Eu procuro dar bom exemplo. E assim, é bacana quando você faz alguma diferença, né? Quando você influencia de maneira positiva, né? Treinamento, por exemplo, quando você dá aula de volante, ensina a dirigir, a pessoa é grata por uma coisa que ela nunca fez, né? Tem muitos alunos que falam, nossa, eu aprendi a dirigir com você e tal. Isso é a satisfação que a gente sente, nossa, é imensa. Né? Saber que você ajudou a pessoa a conquistar alguma coisa. Desculpa. E no treinamento que você dá para o motorista, que ele já tem lá 20, 30 anos, você fazer diferença é complicado. Porque o cara já tá com aquele embutido. Você falar para ele assim, olha, você tem que parar quando você vê o amarelo, você tem que parar. Principalmente o cara que te viu garota ainda, que queria... Como você vai dar instrução pro cara? Na época da telemetria aconteceu isso. O cara veio falar assim, eu tenho 30 anos de volante, você veio aqui me falar o quê? Teve um que falou assim, Alex, você tinha cabelo, você era um garoto, você nem barba você tinha. Agora, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Você quer me ensinar? Mas por um outro lado, tem outros que falam, que legal, Alex. Eu lembro de você ainda garoto, né? E hoje você tá aqui dando aula aqui pra gente, e a gente tá feliz com isso. Isso eu acho que é a parte mais legal de tudo dessa velha guarda que ainda está aí na operação. Os caras têm, você vê, motorista que trabalhou com meu pai lá 30 anos atrás, e o cara já era tarimbado, né? Não era garotinho. Tá com 70 anos de idade dirigindo hoje. Profissionalmente, transportando vidas, com toda essa responsabilidade, que não é só responsabilidade de cumprir o horário, de transportar o passageiro, de garantir segurança, conforto, pontualidade, aquela regra toda, e ainda administrar o conflito dos passageiros e da linha e do trânsito. Tem que ser, né? Não, aí você tem que ser guia, porque daí a pessoa entra... Mas onde fica essa rua? Você passa nessa rua, moça? Eu não sei, né? Eu não sei todo o nome das ruas, mas daí você tenta ajudar. Não, vai lá procurar, não, vai passa no lá. Google. Vai no Maps. Hoje, se der um tempinho, eu me dou esse trabalho, sabe? Tipo assim, parei no ponto, tal, tô lá parada, aí eu vejo a rua. Moça, você vai descer em tal ponto. Porque é ruim às vezes a pessoa não tem conhecimento. Às vezes não sabe usar, né? Eu pego lá o Maps, vejo, já tem gente que já não vai saber, né? Então, a gente... E outra coisa também que acontece muito, por ser mulher, né, já é diferente. Então, quem me conhece fala... Aí eu posto as coisas de manhã, falo, nossa, mas você levanta tão cedo. Eu falo, gente, pra pessoa pegar ônibus de manhã, eu tenho que sair da minha casa
quando você tá dormindo ainda, Sim, né? tem que sair de... Porque as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? De que o motorista, ele acorda muito mais cedo para poder colocar o ônibus na rua Exatamente. e você poder O motorista pegar. do primeiro período acorda muito cedo e o do que faz o fecha, que faz o baita, o último Sim. carro, vai dormir muito tarde, porque ele termina a linha, o último horário da linha, Ainda aí vai vai guardar pra o garagem, carro, vai guardar o carro e vai vai pra entregar casa. férias, vai pra casa. Tem motorista que chega 4 horas da manhã em casa. Pois Se mora longe. As linhas noturnas agora também. Bom, mas aí eu acho que tem muita história para contar. Se você acessar aí o Maps aí, que você acessa às vezes para ajudar o passageiro, eu acho legal isso. Lógico que parado no ponto, com Sim. segurança, tudo. Se você acessar, ele vai ver que a gente está chegando o fim da nossa viagem aqui. É muito rápido. Você tem ideia que Passou rapidinho. passa muito rápido. Tem muita história para contar aí. Tem uma história bonita aí de vida da família com o transporte. E você está seguindo aí com essa tradição, né? Como motorista, como instrutor, hora como motorista, hora como instrutor. A gente não sabe E o que outra, vai acontecer. eu trabalho e às vezes eu dou aula para aluno particular que quer ter aula, que tem medo de dirigir Legal. e tal. Aí fala, não, eu vou dar aula também. Então, a gente faz o que tiver disponível aí. Que maravilha. Eu fico feliz com a sua presença aqui. Infelizmente, o tempo nosso tá chegando ao fim. Tá chegando no ponto final. No último ponto. É a boa. É a boa. E aí, mas antes disso, eu queria que você deixasse aí seu abraço, seu arroba, seu contato, seu beijo para a família, para os amigos, para os profissionais, para os alunos, para os parceiros, para quem você quiser. Tá bom. Fica à vontade. Só não esquece de ninguém importante, porque depois eles vão te cobrar. Não, vou falar logo de quem me cobrou hoje. Já cobrou antes, já? Me cobraram. Eu fui falar que vinha. Tem que mandar beijo pro Dudu, né? Eduardo já veio aqui. Eduardo Leite. É o busólogo, Dudu, né? beijo pra você. Compartilha aí seu episódio. Agora eu vou cobrar o Dudu. Isso. Dudu é um querido, gente, fina demais. Esteve aqui no Pode Bus 64. Entra lá, vê se tem um comentário lá que vocês deixaram de responder. Aliás, todo mundo que participa aqui, depois tem comentário lá do seu aluno, do seu colega, do seu passageiro que viu você no podcast. Falou, pô, que legal, João, aí você não esquece do Pode Bus. Aí eu não posso responder, a mensagem que é pra você. Então, quem participou, quem tá aqui também, se participou, vê lá, você deve ter respondido. Os seus lá. Você viu que ele tá olhando com a cara de preocupado. Sabe por quê? Porque ninguém responde. Aí eu falo, esquece de entrar lá. Tem comentário lá pra vocês. Né? Não tá bombado, não são 1000 comentários, mas sempre tem alguém que gosta atenção, aqui, né? Tem que dar atenção pra quem... O Dudu tá deixando... Então, o Dudu fez o curso de tecnólogo. Do Zumbi dos Palmares, ele contou terminou lá. um pouquinho antes de mim. Aliás, foi o primeiro que me contou no podcast, foi ele. Depois vieram outros. Sim, E outro que me cobrou, o Thomas. Thomas também hoje estava de trabalho. Se ele não estivesse trabalhando, ele tinha vindo. O Thomas é um querido também, esteve por aqui. Thomas, um beijo pra você também. Quando quiser voltar, né? Ele veio com... tem que marcar um dia pra vir nós então, lá, a trupe. Essa trupe aí, vixe, eu não sei se vai dar, hein? Vai dar o que falar isso não aí. Não sei se vai ser pod churras ou se vai ter que ser um happy pod, alguma coisa assim. Vai ter que... Ele tá louco pra inventar alguma coisa aí. Tá louco pra inventar alguma coisa, mas felizmente eu sou um cara limitado hoje, né? Que eu faço aqui a parte, depois vou pra casa, vou cuidar da família. Quem manda lá em casa são as mulheres, entendeu? Não tem como. Detalhe, sua filha é muito fofinha, gente. É uma graça. Eu vou te mostrar uma foto dela hoje. Eu vim feliz aqui pro escritório, que eu deixei ela na escola. Essa idade é maravilhoso. Os 2 rabinhos assim, e eu tirei uma foto. Depois que cresce. Depois aí deixa. Não, aí dá orgulho. Eu tenho um de 12 que me dá orgulho. É um menino, gente fina demais. Arthur, beijo do pai. Aproveita aí, tá passeando com a mãe dele, que era do meu primeiro casamento. Tá passeando com a mãe, com o padrasto. O padrasto também é gente fina. Vou mandar um abraço pro Denis. O Denis, pra Camila também. Então aí com o Arthur cuidando aí. Tudo gente fina, a gente se dá muito bem, graças a Deus. E o Arthur é um querido também. A Micaela é uma lindeza também, que eu fico louco com ela. Aproveita porque essa idade é sensacional, né? Então vamos lá, já foi Dudu, já foi Thomas, quem mais? Isso é porque eles me pediram e eles já vieram aqui. Então, assim, eu faço questão de mandar para todo o pessoal lá da empresa, né? Eu fico muito feliz, eu quero deixar, assim, registrado aqui. Quando eu saí, muitas pessoas
né, ficaram tristes e me mandaram mensagem, poxa, Ju, você saiu, nossa, elogios, assim, muitos. Fiquei muito, isso dá um quentinho no coração, né, você saber que você fez seu trabalho e que as pessoas reconhecem isso. E agora que eu voltei, de todo lugar que eu passo, os motoristas todos me cumprimentam, porque agora eu conheço muitos mais, né? A grande maioria já me conhece. E de ter sido super bem recebida de volta. Todo mundo da empresa super feliz de eu ter voltado. Isso, quem ficou feliz também, não sei, guarda para si. Tudo bem, faz Mas parte. Fico muito feliz das demonstrações aí de carinho que eu tive. Isso lá da empresa, né? E mandar abraço, principalmente para minha família, né? Meus filhos. Eu tava comentando com meu filho, né? Que ia participar do podcast. Falei, você vai compartilhar, hein? E você tem que falar que você tem a sua mãe é a motorista mais bonita. Que boa. Ó, minha mãe é a motorista mais bonita de São Paulo. Eu falei, tem que fazer propaganda. Sou super orgulhosa dos meus filhos, né? Então, aproveitar para deixar registrado que eles são filhos ótimos, a Natália, o Silvio. Natália fazendo direito na Mackenzie. Que orgulho. Então, muito orgulho. Natália e Silvio, né? Natália e Silvio. Vou deixar um abraço aqui, Natália e Silvio. Tem que compartilhar. Mamãe falou e tem que compartilhar o vídeo e dizer que é a motorista mais bonita ainda. Tem que falar, tem que cumprir aí a ordem da mãe. E os avós, né, que são um apoio aí. E minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, né, que são a minha família mais próxima. Meu pai, que tá mais longe, mas ele super apoia e me manda mensagem todo dia e tal. Você falou pra ele que ia vir, ia Não contei. Não contei. Vai descobrir quando for pro ar. Eu não contei pra muitas pessoas, não. Deixei pra quando for pro ar, aí é surpresa. E, gente, para todas as pessoas aí que me apoiam, que acompanham, eu gosto, assim, de compartilhar um pouco, né, do meu dia a dia. Às vezes, tem gente que fala, mas não faz diferença. Mas se fizer diferença na vida de uma pessoa, alguém perguntar e falar, nossa, se interessar pelo que você faz, legal. Eu acho isso super importante. Então, não vou citar nomes aí, mas eu tenho várias amigas, amigos que se preocupam comigo e se interessam pelo meu trabalho, me apoiam e eu fico super agradecida. E agradecer ao Fábio que está aqui, né, responsável aí por, né, fazer esse intercâmbio aí, para eu poder vir aqui. E fico super feliz. Se eu esqueci de alguém, desculpa, eu não falei. Pô, gente, é complicado, né? Assim, você tá no destaque, né? Mas tá na caixa preta do busão. Eu acho que eu fui até tranquilo, não puxei nenhum segredo aí, porque aqui na caixa preta às vezes saem segredos que não podem ser ditos. Ixi, tá? Não, se for pra contar segredo aí é outra história. Mas eu peguei leve hoje, né? E o Fábio tá aqui, um grande amigo. Queria agradecer demais a sua presença. Tem mais algum abraço, alguém aí que você esqueceu, depois você vai se resolver. Não, imagina. Tá super de boa. Eu só fico contente de estar aqui. Achei. É o que eu falei no começo. Às vezes a gente acha que não tem, né? Que é normal o trabalho que a gente faz, mas é bacana você colocar isso, né? Contar como aconteceu. Tenho muito orgulho aí de tudo, né, que aconteceu aí na minha vida, da família. Envolve muita família também, né? E acho que é bacana a gente compartilhar isso com outras pessoas. Com certeza. Eu tenho certeza que algumas pessoas, e a gente não sabe falar quantidade, também não interessa a quantidade. Sim. Mas muitas pessoas vão gostar dessa participação porque é legal, principalmente as pessoas que gostam de você, a família, o pessoal que está ali próximo. Todo mundo participou aqui, tem esse retorno positivo, eu fico feliz com isso, né? E eu adoro ouvir histórias também, né, dos profissionais do transporte. Tem uma história aí bonita, né, de família, de diesel na veia, porque aí tem diesel, não tem jeito, pode falar que não tem, mas tem, nasceu com diesel. Tem. E eu queria agradecer a presença, a participação, dizer que foi muito legal a sua participação aqui. Eu acho que a gente poderia
como eu sempre digo aqui, tinha muita história ainda para contar, mas como numa viagem de ônibus tem o TP e o TS e chegamos ali no ponto final. Sim. Terminamos aí a nossa viagem por aqui. Obrigado demais pela presença. Queria desejar muito sucesso na sua jornada. Continue no ônibus, dá suas passeadas pela autoescola lá que você gosta, mas não saia do ônibus. O ônibus precisa de mais profissionais que têm história para contar e que gostam do que faz, e profissionais como você. Eu acho que basicamente é isso. Agora a gente tem que fechar a nossa porta aqui e soltar o maneco pra gente ir pro próximo episódio. Mas antes eu não posso deixar de dizer, grande prazer, que Deus te abençoe, e a gente vai estar junto até depois da última viagem. Obrigada. Abraço a todo mundo, até a próxima.